Boa noite a todos e todas que nos acompanham. A gente vai começar a nossa 9ª live nesse ciclo de debates que o Movimento Cardume vem promovendo. Hoje a gente vai debater educação e a gente está concluindo um processo de 3 meses de discussões e debates em que a gente realizou 29 encontros, reuniões, debates e lives sobre 11 temas diferentes. Conseguimos envolver 150 pessoas, mais ou menos, e esse processo está ajudando a gente a construir o nosso programa de mandato coletivo do Movimento Cardume. Hoje é uma alegria, como foram nas outras lives, a gente reunir pessoas com atuação forte na cidade, que pensam Jundiaí, que constroem Jundiaí. No tema da educação, vocês vão acompanhar que a gente vai discutir todo o processo educacional, então da creche até a universidade. Hoje nós vamos sair um pouquinho do óbvio, da zona de conforto, a gente quer pensar um pouco mais amplo. Então, vamos apresentar, compartilhar também alguns dos debates e dos estudos que a gente tem feito sobre propostas de educação. Desde como, com mais transparência, a gente acompanha e cobra para que no ensino infantil a gente tenha a quantidade de alunos por sala e por profissionais e trabalhadores de educação mais equilibrado, mais atenção à educação inclusiva, seja em questões de acessibilidade ou quando tem alguma questão por vulnerabilidade socioeconômica ou questões de aprendizagem, um acompanhamento mais próximo, que esse acompanhamento não seja interrompido no 5º ano, como a gente pode ter fortalecimento e um reforço na aprendizagem no Fundamental 2 ensino médio, quando a gente tem ali questões para serem resolvidas, e como é que a gente também pensa a democratização, a ampliação e democratização do ensino público de qualidade, do ensino superior público de qualidade em Jundiaí. De que maneira a cidade pode fazer contrapartidas para além do que faz, né, para além do grande esforço que a cidade já faz na educação. Então, são alguns dos debates que a gente vai trazer aqui. Para começar, eu quero agradecer e convidar a Paloma para falar um pouquinho com a gente, debater. Seja bem-vinda, Paloma. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Que apareceu que o meu microfone estava desligado? Estamos ouvindo Tá bem. bom, tá bom, tá bom. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? Finalizando o inverno e bem perto da nossa tão esperada e sonhada primavera. Eu acho que a gente nunca sonhou com a primavera como todas e todos estamos sonhando em 2020. E eu fico muito feliz de poder sonhar junto com pessoas maravilhosas, batalhadoras e lutadoras por uma sociedade mais justa, por uma cidade de Jundiaí, né? Pela terra querida para todas e para todos, com menos desigualdade. E o tema de educação é um tema que toca muito o meu coração, né? Então eu vou tomar muito cuidado para não ultrapassar o tempo. Eu sou Paloma Soares, eu sou agente de desenvolvimento infantil na rede pública municipal direta do município há 8 anos, mas eu também atuo na rede privada. Sou da primeiríssima infância, com muito orgulho, e eu aproveito esse momento, como todos os espaços que me dão oportunidade, porque é a hora da gente erguer as vozes das educadoras da primeiríssima infância e erguer a voz dos bebês e das crianças pequenas. A Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma fundação que estuda e promove a primeira infância, lançou agora em julho um documento para os municípios sobre os desafios do acesso à creche no Brasil.
E a creche é a primeira etapa da educação básica, mas ela também é a etapa mais desigual da educação, porque o bebê já nasce sem direito à vaga. Nós temos milhões de crianças no país fora da rede de creche, fora desse atendimento. Aqui em Jundiaí também são cerca de mais de 3 mil crianças na lista de espera. Nós defendemos, eu defendo, a creche pública, gratuita, laica e direta, porque, infelizmente, os municípios têm cada vez mais privatizado essa etapa da educação, com os convênios. Aqui em Jundiaí, cerca de 40% das crianças de 0 a 3 anos já estão na rede conveniada. E isso é muito triste, é lamentável, porque a creche ela vem de uma luta. Eu estava lendo hoje, para participar da live, o Manifesto dos Pioneiros, que teve a participação do Anísio Teixeira, grande patrono, que se tornou patrono da educação na Bahia. Mas a gente precisa valorizar muito a luta pela educação pública, né, aqui no Brasil. Porém, nós precisamos entender que a creche ela nasceu dos movimentos sociais e ela nasceu da luta das mulheres, especialmente na década de 60 do movimento feminista, que exigia e lutou pela creche para os filhos da classe trabalhadora. E a discussão e reflexão sobre a creche foi avançando, 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 e hoje a creche ela é direito das pequenas e dos pequenos, direito dos bebês. E eu gosto muito de dizer que eu aprendi com a professora Ana Goulart de Faria da Unicamp que eu sou uma criancista. Eu estou na creche, então eu sou uma criancista. Eu gosto muito de falar essa palavra. E eu também queria dizer que eu fico muito feliz de participar com outros educadores de outras etapas, porque nós precisamos as pré-candidaturas, todas as famílias, as pré-candidaturas, as famílias, todos que se preocupam com a educação na cidade de Jundiaí, nós precisamos, de fato, discutir educação integral. E educação integral não é discutir a criança ficar o período integral na escola. Nós precisamos fazer uma integração da creche com o infantil, do infantil com o Fundamental 1, do Fundamental 1 com o Fundamental 2, do Fundamental 2 com o ensino médio, e já garantir que quem saia do ensino médio tenha acesso ao ensino superior, que não é direito, infelizmente, mas a gente quer que do berçário ao ensino superior seja público e de qualidade para todas e para todos. Educação integral também faz parte de uma cidade que promova a educação em todos os espaços. O que é promover a educação em todos os espaços? Que o parque seja promovido, seja pensado tanto para os bebês, quanto para as crianças grandes, quanto para os jovens que utilizam esse espaço. Cidade educadora é, de fato, que os estabelecimentos sejam preparados para receber as crianças com as suas mães, os adolescentes, né? E também nós temos que pensar que aqui no estado de São Paulo, nós temos 1 milhão de pessoas analfabetas. Quanto a cidade de Jundiaí pensa na EJA, né? Quanto que nós pensamos nesses adultos, jovens e adultos que são analfabetos aqui na nossa cidade? Então, a gente precisa, de fato, discutir a educação integral longe do horário, mas porque tem muita escola que se diz integral, é integral no horário, mas não tem educação integral. Os educadores precisam se conversar entre si, porque o bebê que fica comigo na creche hoje é o bebê que vai chegar para a companheira Patrícia amanhã, que depois vai chegar para o Nicolas na universidade. O ser humano não é fragmentado da forma que o governo fragmenta a educação. Nós precisamos pensar em educação pensando principalmente na vida desse ser humano que o município... O ser humano não é fragmentado. Então, eu preciso ter uma creche que tenha um berçário até os 3 anos, que valorize o corpo,
e o movimento desse bebê, porque quando eu valorizo e eu penso o corpo e o movimento desse bebê, eu vou diminuir o índice. E sabe por quê? Por causa Paloma, o som tá falhando um pouquinho agora. Falhando? Deu uma falhada. Ainda tá falhando. Acho que é porque em Jundiaí hoje tá ventando muito, né? Então talvez isso atrapalhe um pouquinho a nossa live. Vai falando aos pouquinhos para ver se retoma. Sim. Caiu, tava no arremate. Quando ela voltar, a gente conclui. A gente vai ter uma segunda rodada, né? Então dá para concluir. Patrícia, ela falou bem na fala dela. Vou entregar para a companheira Patrícia, então pode pegar, assume. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Patrícia Torricelli, sou professora no Estado desde 2006, né? Então estou há 14 anos trabalhando no ensino fundamental 2 e no ensino médio, e EJA também, né? E agora nós temos na escola, no Estado voltou EJA em algumas escolas. A fala da Paloma foi maravilhosa, né? De arrepiar aqui, estava quase já naquela que dá aquela vontade, assim, a emoção do professor, né, que o professor não contém a emoção nunca, né, que quando ela fala dessa educação integradora, né, é o meu pensamento no lugar do que seria a educação especial, né, eu não consigo pensar a educação especial só com esse atendimento, a tal da educação inclusiva, né, porque eu entendo que as pessoas, as crianças, os adolescentes e pré-adolescentes não têm que ser inseridos em algo, né, é a cidade que tem que se adaptar a eles, a escola que tem que estar adequada para recebê-los, né, de acordo com cada uma das demandas que existem. Então, o tema que eu trouxe hoje é sobre essa educação integradora, né? Queria dizer sobre a dificuldade da aprendizagem, né? As pessoas costumam medicalizar, né? Que a gente chama, quando a gente está estudando na parte da educação, fala medicalizar a criança. Todo não conhecimento, a falta de aprendizagem, acaba querendo dar um diagnóstico médico, né? E um remédio para consertar. Mas nem tudo é medicalizado. Existem problemas socioemocionais, problemas socioeconômicos, né? Existem diversos problemas estruturais nas famílias hoje e que acarretam cada vez mais outras dificuldades, né? Então, a gente pode pensar nessa educação integradora com esse olhar da dificuldade da aprendizagem da criança dentro de todos esses segmentos, né? E dentro das dificuldades que as famílias vão enfrentar para lidar com isso também, né? Me lembra, quando eu estava esquematizando aqui o roteiro, me lembra que a PAI de Jundiaí, ela foi fundada em 1957, quando uma professora contatou o meu avô, Virgílio Torricelli, com uma demanda muito semelhante ao que a gente tem. As crianças não aprendem. E não é porque a criança não aprende porque ela tem alguma dificuldade, ela tem alguma síndrome, alguma condição fisiológica. Ela não aprende, né? E a PAI foi fundada assim, né? Hoje nós não temos. Mas na cidade nós temos um núcleo de apoio à aprendizagem, né? Só que ele é centralizado e ele atende em torno de 350 crianças. A rede, aparentemente, me parece boa, porque ela tem assistência social, tem psicólogo, psicopedagogo, neuro, fono, né? Tem o psicomotricidade também. Então, assim,
O cachorro tá bravo aqui. Então, se a gente pensar, esse núcleo é o sonho de consumo, né? Que a gente pensaria para uma educação integradora. Só que o problema maior é que ela atende 350 crianças num único lugar. Ela é pontual, é o núcleo, né? Para mim, eu consigo ver que núcleo é algo central. Entendo que isso precisaria parramar pela cidade, né? Ter outros focos. No estado, a gente recebe essas crianças e encontra essa dificuldade, né? Os pais, eles acabam não levando as crianças em todos os locais que precisaria para esse acompanhamento, entre médico, assistência, fono, o que for. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Então, esse núcleo, entendo ele como centralizado, é importante, porém, precisaria expandir, né? Nós temos também a dificuldade grande no Estado com questão aos laudos médicos, que é o que dá o problema maior. As crianças que elas vêm com laudo médico, elas só são atendidas no Estado se elas têm síndrome de Down, autismo ou deficiência mental. Mas nenhuma outra forma ela é atendida pelo AE, né? Que seria a sala de recurso. E se o pai quiser, ele tem que entrar na justiça para pedir, com ordem judicial aí, que tenha um professor pedagogo ou um acompanhante, né? Ou como me fugiu a palavra agora, o intérprete de Libras, né? E o cuidador também, para as crianças que têm dificuldade de locomoção. Precisa entrar na justiça porque isso não existe, esse cargo não existe no Estado. Né? Então, é uma diferença muito grande do que se teria no ensino fundamental e o que entra no médio. Por isso que a gente fala que esse atendimento desse núcleo é importante ele ser expansivo para toda a cidade e que ele seja contínuo para o ensino fundamental 2 e ensino médio, né? E junto desse problema, eu vejo assim que, eu sei que vai passar 1 minuto, né? Mas eu vejo assim, no meu ponto de vista, a parte municipal acaba só empurrando o problema para a estadual, né? Existe sempre uma briga entre, até o 5º ano o aluno é meu, no município, depois disso não é mais. Isso é com merenda, isso é com tudo. E eu entendo que a criança, ela cresce e ela continua sendo membro da cidade, ela é membro do município. E se ela não for educada, tratada dignamente, com todos os seus direitos incluídos, né, a gente vai privar e limitar essas pessoas na vida adulta, gerando outros problemas, que a gente vê em todas as discussões das lives que fizemos, as discussões de assistência social, saúde, né, a gente acaba colocando um peso maior em todas essas outras pastas. O município vai ter gastos maiores, né, inclusive com segurança e tudo mais, né, então é importante ter essa continuidade que a Paloma falou, né, de todos os ciclos, incluindo o ensino fundamental, o final do ensino fundamental e o ensino médio, com uma progressão nos estudos, né? Existem cidades que fazem parcerias e convênios com cursinhos, tanto pré-vestibulares, tanto para reforço escolar. E eu tenho a experiência de cursinhos desse modelo na nossa escola, e eles foram maravilhosos para tudo, para Enem, para Enseja, para reforço, tudo. Então, né? Precisa ter essa continuidade no estudo, para a gente não privar, né? E conseguir desenvolver a criança ou adolescente para ele se tornar um adulto com todas as habilidades socioemocionais, cognitivas, né? E socioemocionais desenvolvidas. Eu sei que eu passei aí, mas é grande. Não, que é isso, está ótimo. Até vou passar para a Paloma concluir, e
e só destacar isso que você trouxe, né? Esse debate especificamente sobre a centralização do serviço, a insuficiência dele, mas a interrupção no 5º ano, apareceu nos nossos grupos de trabalho, tanto de educação quanto de saúde e assistência social. O que mostra também, e esse debate surgiu nos debates que a gente fez, né, nas reuniões que a gente fez, da importância de integrar esses 3 serviços que já atuam no território. E então a gente tem uma fragmentação que não é só entre município e estado, mas é entre os diferentes setores do município. Uhum. E é claro que na nossa live a gente não vai fazer um debate irresponsável, a gente sabe do limite do orçamento do município, a gente sabe que o que é responsabilidade do Estado ou da União, o município não pode resolver sozinho. Agora, uma máxima, um dos objetivos que o Cardume tem pontuado em todos os debates é de como a decisão sobre a prioridade das coisas em Jundiaí envolve pouco a comunidade. Talvez a gente não tenha recurso, dinheiro para resolver tudo, mas talvez as pessoas prefiram ampliar esse serviço do que ter aula de italiano. A comunidade tem que escolher um pouco mais o que ela acha prioritário, entendeu? Esse é um mantra e por isso que a gente acha que o orçamento tem que ser mais participativo. Paloma, manda ver, conclui. Então, eu vou continuar de onde você estava. A gente sabe do orçamento de Jundiaí, porém, nós, como as pré-candidaturas, precisam colocar isso no debate. Os alunos precisam estar no debate do orçamento, as famílias precisam estar no debate do orçamento. A escola pública, Henrique, ela precisa deixar de ser simplesmente um local de gente que não pode pagar a escola privada. A escola pública, ela é um patrimônio brasileiro. E nós, educadoras e educadores, todas nós, a Patrícia lá no fundamental e médio, eu na creche, as cozinheiras, as operacionais, todos nós, todas e todos nós que estamos no chão da escola, nós somos mantenedores desse patrimônio. E esse patrimônio precisa ser valorizado e reconhecido, não pode ser destruído, porque talvez seja o único patrimônio que o brasileiro vai ter acesso na vida. Então, isso é muito sério. É por isso que nós precisamos erguer as vozes das alunas e dos alunos, as vozes dos educadores e das educadoras, e, sobretudo, falar de uma cidade educadora integrando essas escolas, porque não é possível. O aluno sai da rede, significa que ele não é mais do município. O Estado tem que ficar com essa criança, né? A gente precisa integrar a defesa. E, sobretudo, nesse ano de 2020, eu acredito que as pré-candidaturas precisam, de fato, dar voz para a primeiríssima infância e para as trabalhadoras que atuam na primeiríssima infância, porque é uma desvalorização total nessa primeira etapa da educação básica. Nós estamos aí com grandes especialistas nacionais e internacionais falando da importância da valorização da creche da etapa de 0 a 3 anos, mas nós estamos tendo um retrocesso político nesse setor, tanto do Ministério da Educação, do governo federal, quanto do governo estadual. E nós precisamos valorizar tanto a creche como as trabalhadoras e valorizar, sobretudo, a primeiríssima infância, que é a etapa mais importante da vida do ser humano, né? E eu vou finalizar falando aqui para todas e todos que o setor que eu atuo, nós queremos ele longe da assistência social. Como diz a professora Dorinha, que fez o texto do Fundeb aprovado recentemente, nós agradecemos o que a assistência social fez até hoje para os bebês e crianças pequenas. Porém, a gente diz tchau e a gente quer uma creche 100% de educação das 7h30 às 4h30, que é o horário que a criança fica aqui no município. Nós queremos
a creche de fato como um espaço aonde o bebê vai para construir identidade e para conhecer o mundo. E as educadoras da minha categoria, da qual eu faço parte, nós não somos apoio, nós fazemos a educação, porque nós estamos dentro de uma escola, sobretudo dentro de uma sala de aula. Creche é escola? Sim, creche é escola. É muito mais educação do que escola, mas é uma escola. Então, as profissionais precisam ser valorizadas, reconhecidas e enquadradas no magistério. Porque quando a gente faz isso, se a gente promove isso, a gente só qualifica a educação no município. E erguer as vozes das crianças pequenas e dos bebês é um desafio e um objetivo que também qualifica a educação infantil. E isso é urgente aqui no município, porque a criança pequena, para a criança pequena não tem amanhã. A criança precisa ser atendida, amada e respeitada hoje. Muito obrigada. Muito bom. Nicolas, sua vez, manda ver. Oi, gente, boa noite a todos e todos. Não, eu estou até envergonhado, porque a Patrícia e a Paloma arrasaram, as falas foram ótimas, sensacionais, e, na verdade, eu fui convidado aqui para falar um pouco, discutir um pouco, pensar o papel do ensino superior na cidade. Só que, depois dessas falas, eu ia para eles concordar, porque a infância é mais importante do ensino superior, porque de nada adianta a gente ter um ensino superior fabuloso se a gente tiver tantos problemas na primeira infância, no básico, no fundamental e médio. Mas, então, dito isso, também estou arrepiado com a fala da Paloma, mas dito isso, então vamos lá falar rapidamente o que eu trouxe sobre ensino superior, né? E, na verdade, o que eu vou trazer um pouco é umas discussões que a gente tem em um dos grupos específicos de apoiadores do Cardume, e é um grupo que a gente tem se reunido, na verdade, a gente está sempre pensando mais na ponta, né? Na ponta de cima, digamos assim, do ensino superior. E aí, no meu caso, né, eu sou doutorando em economia, em teoria do desenvolvimento econômico, né? Então, minha preocupação mesmo é pensar qual que é o papel disso para a sociedade em termos de crescimento, desenvolvimento humano. Então, por isso que a gente acaba pensando nessa ponta, né? Mas eu que, discutindo e conversando com esse grupo, a gente viu aí que a nossa discussão é muito focada no seguinte, sempre focando também focando no ensino superior, mas vocês vão ver que tem muita relação com tudo que já foi dito sobre os outros ciclos de ensino, né? O primeiro ponto é que Jundiaí, como acho que vem sendo apontado, não pode abrir mão, a prefeitura não pode abrir mão de pensar o ensino superior na cidade. A prefeitura precisa sair dessa zona de conforto, essa não é uma obrigação constitucional minha, então eu não vou pensar nisso. Na verdade, isso é um problema, e existem alguns motivos, mas o que a gente está querendo pontuar muito é que o município precisa pensar, essa precisa ser uma preocupação do município em pensar em democratizar o ensino superior. Porque, como já foi muito bem dito, hoje o ensino superior público no Brasil ainda é muito elitizado, certo? E ainda existem muitas barreiras no estudo do vestibular, por exemplo, para acessar esse ensino superior. Então, quando a gente diz democratizar, a gente está dizendo aí em dois sentidos. O primeiro sentido é de que cada vez mais precisam ser feitas implementadas políticas que adequem, que busquem para que o perfil socioeconômico dos alunos das faculdades cada vez mais reflita a diversidade da sociedade jundiaense. E, no segundo aspecto, democratizar também significa expandir o ensino superior, massificar o ensino superior na cidade. E sempre estou falando aí, ensino superior público e gratuito de qualidade. E por que isso é tão importante, né? Bom, além dos últimos já apontados, e acho que a Patrícia já falou muito bem sobre a importância do ensino, dos ciclos, cada um dos ciclos para a formação dos seres humanos, enquanto para a formação socioemocional dos seres humanos, do papel de cada um dos ciclos para que o ser humano, né, cada indivíduo possa atingir, digamos, todo o seu potencial. Para além disso, e do fato de que é um direito constitucional de todos, então não deveria existir essa possibilidade de alguém não entrar por falta de vagas, deveria ser um direito de todos. Além disso, existem dois motivos aí que envolvem a sociedade como um todo
E isso é interessante que daí, eu estou falando aí do ensino superior, mas isso vale desde o princípio, desde o investimento na base da educação. O investimento em educação tem efeitos muito importantes socialmente em dois aspectos. Um que a gente chama de aumenta a nossa resiliência econômica enquanto sociedade, né? Aí sou eu pensando nisso. E é muito importante para reduzir a desigualdade de renda. Mas aí, então, vamos focar um pouco nesses dois pontos. Então, né? Resiliência econômica e desigualdade. O que quer dizer com resiliência econômica? A gente observa que sociedades que são hoje mais desenvolvidas humanamente são sociedades que também têm capacidade de criar mais, inovar mais, são sociedades que conseguem se adaptar mais a novas tecnologias ou de incorporar novas tecnologias para dentro de si, como forma de, criando, inovando, solucionar os seus problemas. Só que essa capacidade de inovação depende muito do conjunto de habilidades e competências e conhecimentos que estão acumulados nessa sociedade. Só que o que é interessante é que o mais importante é que essa sociedade precisa ser o mais diversa possível. Então, sociedades as mais diversas possíveis, que tem a área das exatas, das humanas, das artes, das biológicas. Essas são sociedades que têm um maior potencial de criação e adaptação. E por que isso é tão importante? Porque são essas sociedades, né, eu não vou ficar aqui me alongando, eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas acredita em mim, sociedades criativas e inovadoras também são sociedades que geram mais empregos de qualidade, geram mais empregos de maior renda, com sociedades que também dependem menos de multinacionais ou de empresas externas para geração de empregos, porque são sociedades que, por si só, conseguem gerar todo um dinamismo econômico e social que gera empregos de qualidade para mais pessoas. E, por isso, por exemplo, são sociedades que dependem menos de ficar dando isenção fiscal para grandes empresas para reter emprego. Sociedades que falam, olha, a gente não precisa de vocês, porque nós temos conhecimento e capacidade de nos adaptar sem precisar de todos vocês. Então, é isso que eu chamo de capacidade de resiliência. Então, por exemplo, quando essas são sociedades que, por exemplo, nós estamos em uma crise econômica pelo coronavírus. Sociedades que têm essa resiliência econômica, um conjunto de habilidades e competências acumuladas, que na verdade é a educação, né? Tem capacidade de superar isso muito mais facilmente e mantendo um ótimo padrão de vida para todos. E aí vem a questão, o quarto ponto, que é redução de desigualdades. A educação pública e acessível, que garanta a permanência de todos os alunos, é fundamental para garantir que um conhecimento que hoje é restrito a poucas pessoas e empresas se torne público e se torne de livre acesso para qualquer pessoa. Porque se você tem um conhecimento muito específico que é utilizado, por exemplo, em empresas de tecnologia, ou, enfim, qualquer forma de conhecimento que seja elitizado ou fechado, isso é uma fonte de desigualdade, porque, na verdade, para qualquer coisa que a gente precisa comprar, serviço, etc., só vai ter uma pessoa que pode nos ajudar nisso, e essa pessoa cobra caro. Então, por isso é importante diversificar o conhecimento e o acesso às universidades, para que daí mais pessoas possam trabalhar nesses empregos que exigem mais qualificação, e mais pessoas, então, na verdade, vão ter maior fonte de renda, né? Só que, aí, voltando ao ponto da primeira infância, né? Nada adianta a gente ter muitas vagas superiores, tem isso. E aí, a gente tem discutido muito alguns cursos específicos na área de ciência, tecnologia e inovação. Cursos, por exemplo, na área de ciência de dados, na área de inteligência artificial, engenharia de dados, etc. E por que esses cursos de ciência, tecnologia e inovação em detrimento de outros? É porque os outros são menos importantes? Não, muito pelo contrário. A questão é que esses cursos, em específico na área de ciência, tecnologia e inovação, eles não estão disponíveis hoje em Jundiaí, nem na rede privada, nem na rede pública. Então, quem quiser estudar qualquer um desses temas vai precisar sair da cidade, porque para muitos isso não é uma possibilidade. Segundo ponto, hoje, cada vez mais ocorrem, muitas tecnologias emergentes estão surgindo no mundo, isso vai tensionar cada vez mais as nossas economias, e é muito importante que nossa sociedade, naquele sentido de aumentar nossa resiliência, tenha pessoas com conhecimentos diversificados e, por exemplo, nessas áreas de ciência, tecnologia e inovação, que hoje não estão presentes. E terceiro, essa área de ciência, tecnologia e inovação gera muitos empregos intensivos em tecnologia, conhecimento, que pagam bem. Qual é o grande risco de hoje? Que esses empregos vão estar muito restritos a um pequeno grupo de pessoas.
Se a gente não tiver muita gente trabalhando com isso, que tem esse conhecimento, a gente tem o risco de aumentar a desigualdade ao longo do tempo, ao invés de reduzir, que eu acho que esse que é o objetivo, esse é o nosso objetivo, do nosso grupamento, pensar em políticas para reduzir a desigualdade de renda, né? Então, pensar em massificar o ensino público é fundamental, porque isso aumenta nosso potencial de crescimento, gera renda, gera emprego e reduz desigualdades. E aí, para falar um pouco aí de Jundiaí, né? A prefeitura, isso já está no radar da prefeitura, na documentação oficial, essa preocupação, digamos, com a adaptação econômica, em pensar, se planejar para o futuro, pensando nessas novas tecnologias emergentes. Só que aí tem alguns problemas, é muita questão de orçamento, né? Pensando no orçamento, que é uma coisa que a Paloma trouxe. Hoje a prefeitura tem uma visão romantizada, diria ideológica, do que é P&D, do que é pesquisa, ciência e tecnologia. Então, hoje, a prefeitura tem um orçamento lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, são 3 milhões e meio de reais, e esses gastos são dedicados quase exclusivamente para provisão de infraestrutura para pequenas empresas e financiamento para startups, empresas voltadas à tecnologia. Só que qual é a grande questão? Quem faz ciência, tecnologia e inovação no Brasil são as nossas universidades públicas. E Jundiaí tem ótimas instituições públicas, como a FATEC e o Instituto Federal. Se a gente tem essa preocupação de fato em ter uma sociedade com uma maior gama de conhecimentos, com capacidade de inovação, para reduzir desigualdade e aumentar a nossa oportunidade de geração de emprego e riqueza, a gente precisa fortalecer as nossas instituições públicas. Isso que é um gasto, isso que é um investimento. Fortalecer a nossa rede de ensino e pesquisa superior é um investimento, não é uma despesa, é um investimento no nosso futuro, e por isso eu acho que a gente tem que aproveitar todo o nosso potencial que a gente já tem aqui em Jundiaí, com a FATEC, Instituto Federal, e eu acho que com política, a gente vai propor para o Cardume, que a gente está discutindo, qualquer política de ciência, tecnologia e inovação deve envolver as nossas universidades públicas, porque isso é um investimento para as próximas gerações. É isso. Muito bom. Antes de passar a bola, então, dando uma sintetizada, né? Esse tema de quem decide, quem define a prioridade, está surgindo de maneira muito persistente nas rodas de discussão que o Cardume vem promovendo. Você pega 3 milhões e meio de reais para você estimular a ciência e tecnologia, inovação e pesquisa, só que você decide, você prioriza um jeito de uso desse recurso. Em vez de fortalecer o Instituto Federal, em vez de fortalecer a FATEC, em vez de usar esse recurso para democratizar o acesso ao ensino superior público, de qualidade, e com isso democratizar o acesso à pesquisa, à ciência e tecnologia. Evitar que os empregos do futuro, que a economia do futuro, etc., fiquem restritos a um grupo só da sociedade. Esse é uma disputa que a gente vai precisar fazer, né? Quando você tem um recurso, você prioriza um tipo de aula, um tipo de curso, você prioriza uma ação que tem muito mais a ver com uma vontade do governo do que você ouvir uma demanda que já é histórica, que é essa da interrupção dos serviços no 5º ano, que a gente já ouve, e as pessoas que participaram das nossas discussões relatam essa luta já há bastante tempo. Então, esses temas, eles estão mostrando para a gente da importância da gente ter mais sociedade participando da decisão do que é prioritário, né? Tem se repetido muito, o tema da educação é mais um deles que mostra a importância da gente tomar as decisões na cidade de maneira coletiva, né? E aí a gente vê muitas questões, aqui a gente resumiu, né, em 3 grandes ciclos, digamos assim, mas a gente vê carências e a necessidade de aperfeiçoar as políticas nos 3 ciclos. É assim que a gente vai tentar avançar. Eu vou chamar o Ale agora, e eu notei que o da Fátima está cortando um pouco, então vou tentar falar com ela para ver como é que está a conexão, e ela fala na sequência. Manda ver, Ale. Boa noite, então, a todos e a todas. Fica mais fácil falar, ficar mais para o final para falar. A gente só ajusta o que
que já foi dito. Quando você me convidou para fazer essa live, o que eu pensei, como já sabia que as pessoas iam falar, né, da educação infantil, e Fundi 1, Fundi 2, médio, ensino superior, o que eu pensei que eu poderia contribuir aqui é fazer pensar algumas coisas, talvez seja meio a área que eu estou. Eu já sou professor há 20 anos, né, deixa eu me apresentar, né, tem algumas pessoas que não me conhecem. Sou professor aqui na cidade há 20 anos, trabalhei na escola pública por 10 anos, Fundi 2, na escola pública médio, EJA, e rede privada, Fundi 2 e médio. Hoje eu só estou na rede privada. Então, quando eu fui escolher qual a contribuição que eu poderia dar, assim, pensando um pouco na legislatura, pensando um pouco na política relacionada à educação. Tem algumas romantizações e tem algumas frases prontas que falam de educação, que são muito importantes, mas elas ficam meio vazias. E a gente não relaciona muito algo romântico, eu sou um pouco romântico nesse sentido, não é uma forma pejorativa que eu estou falando, não, do que é o papel da educação e que a política pode fazer em relação a isso, a contribuir. Para mim, então eu vou partir de alguns conceitos que para mim são muito caros. Para mim, a política e talvez o papel dos legisladores, o papel do judiciário também, o papel do executivo, no ponto de vista da educação, e talvez no ponto de vista do que ela tem como papel para cada indivíduo, é dar as condições. Eu acho que o grande papel da política e dos legisladores é dar condições para que a educação aconteça. No caso aqui, a gente está falando de educação. Não é direcionar, não é... Eu acho que isso é muito importante. Você está falando de orçamento, o que me vem na cabeça não é só o orçamento que tem que ser participativo. E quando a gente está falando de educação ainda, né, eu acho muito importante esse movimento que vocês estão fazendo. Aqui você tem educadores que estão falando sobre educação, né? Você não convidou os legisladores para falar sobre isso, né? E eu acho que a escola é pouco ouvida, muito pouco ouvida. E acaba acontecendo, e eu acho que é o que a gente vem sofrendo, né, nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, é uma tentativa de cima para baixo dizer o que eu vou falar na sala de aula. Pensando nessa intromissão da política na educação, em vez dela simplesmente ser aquela que dá as condições para que o processo educacional aconteça, eu acho que é muito importante a gente dar essa reviravolta, aí não só na cidade, mas eu acho que de uma maneira geral, fazer com que, de fato, a educação seja feita pela comunidade, né? O que vai ser falado, como vai ser organizado, o que vai ser consertado dentro da escola. Eu acho que isso é papel da comunidade. Isso deveria começar a sair da mão de legisladores, de juízes e do executivo, e cada vez mais próximo da comunidade. Mas para que isso aconteça, claro, não é só uma questão legal, né? Não é uma questão de lei para que isso aconteça. O que precisa reconstruir é uma relação, né, dentro das escolas, uma relação, de fato, de confiança entre os agentes, os trabalhadores da educação, professores, funcionários, com a quem se atende, a quem se presta o serviço, que são as famílias. Se a gente prestar atenção, nos últimos anos, essa relação, né, ela foi sendo deteriorada e a relação de confiança foi sendo cada vez mais afastada, né? Se a gente pensar que os professores passaram a ser um grande perigo para os jovens, para os filhos, né? Eu falei assim, nossa, estão me comparando a Sócrates, né? Sócrates morreu por corrupção à juventude, né? Eu falei, eu estou me sentindo já um corruptor da juventude. E essa confiança, ela foi sendo deteriorada. E eu acho que o resgate disso é uma das primeiras coisas que tem que acontecer. Falar assim, olha, é a comunidade que tem que discutir a educação que ela quer ter, né? Para que isso aconteça, a comunidade tem que estar junto. Eu falo assim, quando eu ouço os professores que estão trabalhando, que estão lá, que
que sabe a questão da infância e a importância que ela tem, que sabe das dificuldades de aprendizagem que as crianças têm, que sabe a importância que um ensino superior pode trazer para se equalizar esse grande abismo social que a gente vive. Então, eles têm que participar da discussão de como fazer isso. Mais do que aquele cara que vai lá de terça-feira somente e dizer, olha, eu vou lá legislar, e aí eles adoram, né? Até falar o que a gente deve comer ou não dentro da sala de aula. Ou dentro da sala de aula, não, comer dentro de uma escola. Que eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, né? O que os problemas ideológicos que acontecem dentro de uma escola são questões graves e que devem ser discutidas, mas devem ser discutidos na própria comunidade. Então, pensando em tudo isso, eu falo, a gente fala sempre que a escola é o grande futuro, né? Que as nossas crianças bem educadas serão o futuro. Só que a gente não abre muito espaço para isso também. Até uma contraposição a uma preocupação que o Nicolas trouxe, de falar assim, bom, quais são as demandas, quais são as profissões do futuro? Eu falo, isso é importante, né? Isso é muito importante, mas o que também é importante, né? Fora a cidade dizer o que a escola faz. A escola falar que cidade que ela quer construir, né? E quando eu falo a escola, eu estou falando agora nesse sentido amplo, a comunidade. Se a gente pensar, eu participei, né, Henrique, alguns encontros de cultura. Eu falo assim, cara, pensa bem, o espaço físico da escola, né, quase você tem uma escola em cada bairro. E às vezes a gente tem um problema de espaços culturais e esportivos, né? E a gente tem um espaço ocioso nas escolas. A gente tem grupos de música que não tem um espaço para tocar alguma coisa, que ele precisa ensaiar coisas no final de semana. E a gente tem as escolas fechadas, né? A gente fala de formação cultural, né? E olha, poxa, faltam teatros. Mas a formação cultural na escola, né? Como a gente falava antes, né? Eu lembro que professores de educação física sempre falavam, cara, antes o esporte nascia nas escolas. Poxa, a arte também ela deve nascer nas escolas, né? Os pontos culturais, esportivos, tecnológicos podem ser pontos nos espaços físicos escolares, e a comunidade abraçando tudo isso. Eu acho que a escola tem que prestar um serviço à cidade, mas a cidade tem que proporcionar à comunidade escolar, e quando eu falo comunidade escolar, estou falando professores, fazer uma cidade também, sonhar e produzir uma cidade também, né? Não é só, olha, tem meia dúzia de notáveis que conseguem perceber que cidade, o que é necessário para a cidade, e depois a gente vai direcionar esses centros, né? Eu pergunto às vezes, eu ouço muito os agentes culturais da cidade, as pessoas que estão na linha de frente, né, da cultura, quanto que essas pessoas conhecem os professores de educação artística das escolas? O quanto que eles têm contato e eles se conversam para que eles possam fazer trabalhos escolares e eles consigam também ajudar com que esses professores, ou que a escola forme, né, e dê uma formação, e dê um repertório para dar uma formação, né, das próximas plateias nos teatros de Jundiaí. Então, eu falo assim, a escola tem que ser vista como um pouco mais amplo do que simplesmente um lugar que se aprende. Ele é isso. E claro que a gente não pode perder nunca esse o foco. Mas quando a gente fala de uma escola pública, a gente tem que falar que ele é um espaço público. Ele é um espaço que deveria ser muito melhor aproveitado do que é. Então, quando você falou, me convidou a falar, o que eu vou falar? Eu vou falar da escola, da sala de aula. Poxa, as pessoas vão falar. Quando vi que os convidados eram exatamente da educação infantil, Fundi 2, médio e ensino superior, eu falo, a gente tem que pensar um pouco mais amplo e dar para a comunidade escolar o protagonismo de montar a cidade ou o bairro que eles querem a partir da escola, que é o foco, né? É o lugar onde que de repente possa se centralizar cultura, esporte, lazer, educação e as demandas que o bairro às vezes tanto necessita. Muito bom.
Gente, eu acho que a Fátima não vai conseguir, infelizmente. Eu fui tentando aqui no paralelo, mas acho que a conexão tá muito ruim. Ela está tentando entrar e, se der certo, a gente daí para tudo para ela. Mas eu já queria, então, reabrir a nossa rodada de reações, a nossa rodada final, dessa vez 2 minutos cada, né? Já fazendo umas costuras finais, e aí vou na mesma ordem. Paloma, fica à vontade. Eu agradeço muito a minha participação, né, o convite. Nós precisamos de mais debates como esses. Eu poderia ficar uma semana aqui falando da creche da primeiríssima infância, mas eu vou aproveitar o final para dizer que a gente não pode mais aceitar tantos desmontes na educação pública. A gente não pode mais aceitar que os privatistas, os empresários e os lobistas da educação falem por nós. A Viviane Sena, ela nunca esteve numa escola pública, nunca teve filho, sobrinho ou qualquer coisa na escola pública. Ela não conhece o chão da escola pública para poder ter um grande peso nacional para decidir o retorno às aulas. Nós precisamos trazer o debate da educação para a boca dos educadores, porque somos nós, educadoras e educadores, que diariamente estamos no chão da escola. Nós conhecemos o nosso aluno, nós conhecemos a nossa comunidade, nós sabemos as delícias e as dores das nossas categorias e do trabalho que nós realizamos. Essa pandemia mostrou uma grande desigualdade social entre as alunas e os alunos da rede aqui do município de Jundiaí, mas também mostrou uma desigualdade entre as educadoras e educadores. De repente, a gente descobriu que tem professor que nem Wi-Fi e computador tem dentro de casa. Como que pode isso? Nós percebemos que tem cozinheira que está tendo que fazer trabalho remoto, mas nem um celular ela tem. Nós tivemos o Vale Transporte cortado, mas por que não transformaram o valor do Vale Transporte em Vale Internet? Para a gente realizar o nosso trabalho. Além da gente ter a nossa força de trabalho alienada, nós também nos vemos pagando para trabalhar, né? Sem contar os horários que a gente realiza, né? Que as categorias, as diversas categorias realizam aí o trabalho remoto. É o momento da gente pensar a educação, tudo aquilo que a gente fazia dentro da escola, tanto eu na creche como vocês no ensino médio e no fundamental, tudo aquilo que a gente sempre fez, sabendo que não adiantava de nada, é hora de deixar isso para trás e pensar num novo recomeço, porque quando a gente voltar dessa pandemia, como diz a educadora Natasha Costa, nós voltaremos de um pós-guerra. E isso é muito sério. É por isso que a gente precisa retomar o debate da educação pública, gratuita, laica, direta e de qualidade para todos e para todas, da boca dos educadores e das comunidades. A escola pública não é do futuro. A escola pública precisa ser hoje, porque a vida acontece hoje dentro da escola. Desde o momento que a escola abre até o horário que a escola fecha, a vida acontece lá. Nas universidades públicas, estamos aí com 24 unidades do Instituto Federal sem verba, né? 1,57 bilhões que teve de corte do MEC. A vida de uma sociedade passa pela universidade pública. As pesquisas da minha área de primeiríssima infância saem da universidade pública, então a gente precisa valorizar o ensino público desde o berçário até o superior. E a escola acontece, ela é o único espaço de educação de todas, de todos e para todos. É o espaço da comunidade LGBTQIA+, das negras e negros, dos quilombolas, das indígenas, e também é um grande espaço dos refugiados hoje em dia. Então, a gente precisa colocar a escola pública seriamente nos debates das pré-candidaturas.
Eu agradeço, uma boa noite a todas e a todos, e vamos aí, estamos juntas e juntos para uma nova etapa aqui na cidade de Jundiaí. Muito obrigada. Obrigado. Vamos aproveitar que eu acho que a conexão da Fátima Ai, acho deu que certo. sim. Manda ver. Então vai, Fátima. Ai, mudei de telefone, desculpem, viu? Não, que isso. Eu fiquei ouvindo vocês, mas resolvi mudar de telefone. Prazer ouvir todos vocês. Vou ser bem breve. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é pensar assim no professor também. O professor tem que ser ouvido. O professor precisa ter um espaço para ser ouvido dentro das escolas, seja qual for a rede. Eu sou professora de escola particular agora, mas eu também já tive uma experiência em escola pública e eu não separo o professor, sabe? O professor é o professor, é uma entidade. Ele não é o professor da escola particular ou o professor da escola pública. Para mim, ele é uma pessoa só. Eu acho que o professor não é ouvido como deveria, porque as práticas pedagógicas e didáticas elas estão aí. O professor que estudou, fez um bom curso, uma boa faculdade, ele chega lá e dá conta do recado. O que eu acho que falta para nós, professores, é um espaço para nós nos colocarmos, para nós nos politizarmos, para nós não ficarmos separados do processo. Por exemplo, professores que dão aula em periferia, professores que trabalham em lugares de vulnerabilidade, esses professores não são ouvidos. Eles me parece que são uma peça que entra, faz o que tem que fazer, sai, vai para casa, desliga o botãozinho. Não, não é assim. E seja isso em qualquer escola, seja isso em qualquer espaço. E é uma coisa interessante, o professor é aquele que sempre, numa propaganda de escola, ele é dito, temos um corpo docente de excelência. Né? Sempre é a gente que está em primeiro lugar numa propaganda de escola, seja em rede pública ou particular. Mas o professor não é ouvido. E é bom, aqui com exceções, evidentemente, que o professor não seja politizado. Como uma pessoa pode ensinar cidadania e senso crítico se ele não pode ser cidadão? Qual é o problema dele ser politizado? As pessoas confundem posição política partidária com ser politizado, né? E o professor, de preferência, precisa ser aquele ser neutro, né? Que não fica doente, que não pensa nada sobre as coisas, que chega ali como um bonequinho, ligou o botãozinho, como eu disse, da sua aulinha e vai embora. E não é assim. Então, isso eu acho que nós temos que ter. Esse espaço o professor precisa ter, sabe? O espaço onde ele também possa exercer a sua cidadania. Isso é muito importante, sabe? E eu vejo que isso não acontece. Isso, inclusive, é consequência de muitos professores despolitizados. Professores que acham, que acabam abraçando a causa, seja do grupo que ela trabalha, ou seja, da entidade onde ela trabalha, e pronto, sabe? Isso é muito triste, mas foi muito bom falar com vocês. Eu acho que a gente vai ter que encontrar, né, Henrique, como você fala, uma propositura para isso, um espaço para o Cara, eu acho que foi assim, na medida. Eu acho que travou a internet, mas deu para pegar tudo. Gente, vamos para o boa noite, então. Pati, depois Nicolas e Alê, para a gente encerrar. Bom, queria agradecer a todos que estão aqui, né? E todos que assistiram a gente, que estão acompanhando. Queria pedir para que os professores, como a Paloma falou, a Fátima falou, o Alexandre também trouxe, né? Essa questão de tanto comunidade, tanto as escolas, os professores, a equipe escolar precisam ter voz, né? Não ter medo de questionar, não ter medo de falar, né? Quando a gente não atende adequadamente os nossos alunos, a gente priva eles de todos os direitos, né? Todos os direitos.
Isso falando principalmente quando eu trouxe a parte especial, imagina a privação, né, de direitos e de uma profundidade aí no trabalho e na constituição familiar depois, das crianças com dificuldade de locomoção, né, dos deficientes, das crianças com deficiência mental, autistas, né, como falado em todas as outras lives, toda essa questão diversa, os problemas da diversidade e tudo mais, a gente priva as nossas crianças desse amadurecimento, desse crescimento. E acaba ficando tudo nas costas de um professor, quando a gente não tem a estrutura que precisa. Ele precisa dar conta de 40 com toda essa diversidade múltipla na sala de aula, né? Então, a fala, eu acho que ela se completa com essa última fala, do ouvir o professor, porque simplesmente ele tem essa carga toda, e é ele que tem como mostrar os problemas que enfrenta, né, e muitas vezes apontar até possíveis soluções aí, porque o próprio professor dá um jeito, né, nas gambiarras de fazer uma lousa, de fazer uma atividade para um aluno que é cego, para o outro que tem dificuldade motora. O professor, ele é capaz de fazer isso. Então, ele também é capaz de apontar políticas novas. Então, o professor precisa começar a ter voz. Se a gente quer mudar o nosso espaço de trabalho e a nossa condição de vida, o professor precisa ter voz. E a comunidade junto e não aceitar tudo o que está acontecendo, né? Então, meu muito obrigado para todos, todas e todos. Agradeço aí pela companhia. Chegou agora? Você falou alguma coisa, mas estava mudo. Ah, beleza. Então... Manda ver, seu boa noite. Bom, vamos lá. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo ouvir as conversas. Eu aprendi bastante. Eu, com certeza absoluta, acho que qualquer política educacional que envolva qualquer um dos ciclos, inclusive superior, inclusive como a prefeitura deve apoiar as universidades, precisa ouvir as universidades presentes para entender, aliás, afinal, quais são as demandas dessas universidades. Eu acho que, inclusive, na verdade, isso é um vício, na verdade, de quem fica estudando muita educação e não está no dia a dia, né? Que já fica estudando e fala, nossa, é isso que quer chegar para a comunidade dos professores e falar, olha, eu vi isso daqui, que legal, e às vezes isso que a gente está estudando pode não ser uma real necessidade. Mas, sem dúvida alguma, a comunidade precisa ser ouvida, mas aí o ponto, talvez, que eu queria ressaltar quando a gente discute ciência, tecnologia, inovação, isso envolve muito mais democratizar o ensino superior não é através de startups e empreendedorismo e etc. que a gente vai dar um salto e com a sociedade reduzindo desigualdades. É ampliando o acesso ao ensino público gratuito de qualidade para todos e todas. Eu acho que esse é o ponto que eu queria apontar, que a disputa de orçamento é nisso. Como é que você faz política de ciência, tecnologia e inovação? É botando dinheiro em gente, cada vez mais gente, para que todo mundo possa se desenvolver. Mas aí, sem dúvida, cursos específicos, sem dúvida alguma, aí precisa ouvir quem sabe realmente disso, que é quem está no dia a dia trabalhando com isso. Pô, então foi isso, foi um prazer, foi muito legal essa conversa. Paloma, sensacional. Patrícia, saudades de você. E Alexandre, saudades das suas aulas de filosofia também. Bons tempos. Valeu, obrigadão. Então valeu. Ale, arremata. Vou agradecer só também, ser muito mais breve, agradecer o convite, agradecer de estar falando juntamente com essas pessoas, e só reforçar mesmo, acho que essa ideia final, quando a Fátima fala de ouvir os professores, eu acho assim, é uma ideia meio de horizontalizar mesmo, né, da gente começar a falar no mesmo nível, né, de horizonte, de olho a olho, entre todos, entre professores, para poder eles começarem a poder falar, mas eles falarem
mas eles ouvirem também os estudantes, que são os principais envolvidos, a comunidade. Eu falo, a gente precisa acabar um pouco com as amarras, né? A gente tem a gente pode cair em determinadas arrogâncias de falar assim, mas vamos fechar a escola, né? Vamos cada vez mais se isolar aqui, porque pelo menos dentro da minha sala de aula, e eu falo isso é um discurso, a gente fala, poxa, tudo bem, a gente discute, mas quando a gente está dentro da sala de aula, a gente consegue fazer várias coisas, porque podem não me ouvir, mas aqui dentro, aqui nesse espaço, a gente faz as coisas acontecerem. A gente tem que acabar um pouco com esse medo, e em vez de colocar grades nas escolas, né, a gente tem que abrir elas cada vez mais, abrir para todas as relações que a cidade tem. Então, era só mais reforçar essa ideia mesmo e agradecer esse momento e desejar boa sorte. Bom, eu vou agradecer vocês todos e quem acompanhou até agora a live, em nome de todo mundo do Cardume. Como eu disse, essa live encerra 3 meses de debates para a construção do nosso programa de mandato coletivo, que a gente vai anunciar, então, assim que começar a campanha. Agora a gente faz um esforço de sistematização e de fechamento dessas propostas, mas o Movimento Cardume, ele quer propor um mandato coletivo de porta aberta, permanentemente conectado aos movimentos coletivos sociais, aos ativistas da cidade, para manter o debate dessas propostas todas. No Cardume, a gente tem 17 ativistas, 5 dessas pessoas são educadoras, são ligados à educação. Então, esse é um dos temas que são muito importantes para o Cardume, para o fazer, para o dia a dia dessas 5 pessoas. Então, a gente vai manter aberto esse debate. A mensagem final que a gente precisa entender tem muito a melhorar na educação de Jundiaí, por melhor que ela seja hoje, por muitos pontos positivos que a gente veja, a gente nunca pode acreditar nessa mensagem, está tudo bem, fique em casa, não se preocupe com esse assunto. Não, se preocupe com esse assunto, procure a gente, procure as pessoas que estão preocupadas com esse assunto, faça parte dos debates, porque toda semana a gente precisa escolher se a gente vai colocar um recurso em A ou B, se a gente vai priorizar tal ação em detrimento de outra. Essas escolhas são permanentes. E é a comunidade, como a Alê falou, que tem que fazer parte dessas escolhas, né? Especialmente a comunidade escolar. É assim que a gente vê esse tema, é assim que a gente quer construir um mandato coletivo. Então, boa noite a todo mundo que acompanhou esse primeiro ciclo de lives. Em breve, a gente anuncia as propostas e os próximos debates. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.